Lei de Cristo versus lei de Deus. Quem é que ganha? Então, ó, embora destacar nossa reflexão aqui nesses termos aqui dessa forma, pareça sarcástico e polêmico, eu sei plenamente disso, parece mesmo sarcástico e polêmico. Esse é justamente o núcleo da nossa discussão no final das contas. E o objetivo é tratar isso cirurgicamente mesmo, objetivamente. Porque, evidentemente, a discussão basilar, a discussão ela se fundamenta sobre o assunto desenvolvendo em relação à tensão entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. A tensão não é entre a lei de Deus e a lei de Cristo, entre a lei de Cristo e a lei de Deus. A tensão que discutem aqueles que fazem uma dissociação da nova e antiga aliança de um ponto que não deveria fazer é justamente essa, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Mas no final das contas, a nossa discussão vai ser sobre essa tensão de lei de Deus e lei de Cristo Jesus. E eu vou explicar o porquê. Ou seja, o pressuposto daqueles que se opõem é de que há uma antítese, e esse é meu ponto, não há essa antítese. Há uma antítese entre a lei de Moisés e a lei de Cristo, entre o Monte Sinai e o Sermão do Monte. Essas são as duas relações de contraste. Contudo, por que não tratamos a tensão da mesma forma? Nossa linha de raciocínio vai muito além dos cabeças federais humanos, das alianças e a revelação das suas leis. E é muito fundamental você entender de onde vem a lei. A lei não vem do Sinai. A lei não vem da antiga aliança. Da onde vem a lei? Da mente de Deus. Onde estava Cristo na eternidade? Então, essa antítese ela é diluída porque não faz sentido. Os cabeças federais humanos, eles são apenas agentes, instrumentos para externalizar a vontade de Deus. Nós estamos partindo do pressuposto de que a vontade eterna de Deus está sendo revelada progressivamente para ser completamente estabelecida. Não existem fragmentações. Não existem pontos desconexos. É por isso que não faz muito sentido botar uma tensão se só existe uma lei, um propósito e uma vontade. Não faz sentido colocar essas tensões. Então eu vou construir meu pensamento para vocês entenderem aqui. Dessa forma, ao apontarmos a fonte divina, que não é Moisés, não é a antiga aliança. Ao apontarmos a fonte divina da lei, que é a primeira pessoa da Trindade, Deus o Pai, nós precisamos também, necessariamente, destacar a ação da segunda pessoa da Trindade, que não é um mero ser humano, não é um mero cabeça federal. Ora, a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, estava com Deus na formulação dessas leis. Estava na mente de Deus, com o ser de Deus, compartilhando da mesma essência. Então, é óbvio que nós precisamos colocar a ação da segunda pessoa da Trindade no estabelecimento da vontade de Deus como uma ação diferenciada dos cabeças federais humanos. Nós precisamos fazer isso. Caso contrário, nós estaremos equiparando. Não faz sentido lei de Moisés e lei de Cristo Jesus. Não faz sentido isso. Nós estamos falando do homem e nós estamos falando de Deus. Ou seja, embora o Senhor Jesus tenha paralelos com Moisés, obviamente, Jesus não é um mero agente humano no plano redentivo de Deus. Moisés, por outro lado, foi apenas um meio para revelar veladamente a vontade de Deus. Veladamente. Obscuramente. É por isso que tem a nova aliança. É por isso que o Senhor Jesus disse: ouvistes o que foi dito, é isso que eu te digo. Caso contrário, se não fosse veladamente, o Senhor Jesus não precisaria estar mostrando o real significado daquilo que foi dito. Enquanto o Senhor Jesus, ao contrário de Moisés, veio estabelecer definitivamente essa vontade, a vontade de Deus, compartilhada, esse é o grande ponto, irmãos, compartilhada eternamente com Deus.
Diante disso, considerem tudo o que nós temos estudado acerca do caráter eterno da lei moral de Deus. A lei moral de Deus está intrinsecamente ligada ao caráter eterno do ser de Deus, que é a expressão fiel da vontade imutável de Deus. Por isso que desconexão, descontinuidade, rupturas não faz sentido, porque quebra essa unidade intencional. Dessa forma, a relação entre alianças que existem é justamente de expansão e revelação para manifestar progressivamente aquilo que eternamente Deus intencionou. O que foi que ele intencionou eternamente? Essa máxima. A habitação de Deus no meio de um povo que o ama inteiramente. Habitarei no meio deles, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nós vemos isso na criação, no desenvolvimento e na consumação. Apocalipse. Nós vemos isso em tudo. Princípio, meio e fim. Em tudo. Esse é o propósito de Deus, não é? Olha lá. O que Adão fazia no final do dia? Tomava um chimarrão com Deus. Caminhava com Deus no jardim. Não tinha cardos e abrolhos. Não tinham interrupções para a relação. Tinha uma relação em unidade e harmonia. Habitarei no meio deles e serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Criacional. Deus manifestou essa expressão ao longo de todo o plano redentivo. E nós desfrutaremos dessa realidade um dia, completamente, sem cardos e abrolhos, sem interrupções ou obstáculos. Então, esse é o ideal de Deus. Essa também é a relação entre a antiga e nova alianças, Moisés e Cristo, sombra e realidade. Mesmo que seja uma relação tipológica, obviamente, um tipo e aquilo que substitui aquele tipo em dadas as medidas, não é uma relação antitética. James Hamilton, ele diz o seguinte nessa relação. Então, existe uma tensão, existe uma relação tipológica, mas não de substituição plena ou de subjugação plena, né? Ele diz assim, existe também um escalonamento desde Moisés até Jesus. Moisés conduziu Israel para fora da escravidão do Egito. Jesus salvou o seu povo de sua escravidão do pecado. Moisés levou Israel a uma sombra do novo Éden. É isso que significa a terra prometida, né? Jesus conduzirá o seu povo para um novo e melhor Éden, o novo céu e a nova terra. Então, existe essa relação tipológica. Isso posto, observem algumas implicações negativas. Caso nós optemos pela antítese, nós optemos por essa tensão. Olha, eu tenho que escolher ou a lei de Moisés ou a lei de Cristo. Se nós optarmos por essa tensão, e aí eu vou refazer a construção que eu fiz no início. Se nós optarmos para essa tensão, nós pararemos em alguns problemas aí, nós teremos algumas consequências. Primeiro, se a vontade de Deus revelada no Éden, pré-queda, se a vontade de Deus revelada no Éden, pré-queda, manifestada pelos mandatos culturais, sociais e espiritual. Cultural, dominar a criação, se relacionar com a criação. Social, relacionar-se uns com os outros. E espiritual, com Deus. Então, nós vemos, esses são os mandatos da criação. Pré-queda. Deus deu esses mandatos para que o homem, exercendo esses mandatos, foi o que ficou conhecido na Reforma Protestante sobre vocação, exercendo esses mandatos, o homem pudesse se relacionar com Deus e com a criação de Deus. Então, se a vontade de Deus, revelada no Éden, pré-queda, não consistia na intenção fiel e final de Deus, ou seja, era aquilo que Deus queria. Deus intencionou aquilo. Se não consistem na expressão, na intenção fiel e final de Deus, então não pecar não era uma possibilidade para Adão. Ou seja, se a intenção de Deus sempre foi criar dois povos,
Se a intenção de Deus sempre foi ver o que nós vemos hoje, então Adão necessariamente teria que pecar. Adão não tinha o livre-arbítrio pleno, como nós observamos. Na verdade, ele teria que cair de qualquer forma. Se nós optarmos por essa tensão, nós incorreremos no erro que vai trazer consequências para a nossa reflexão teológica. Aquilo que Deus intencionou no início não foi frustrado, será plenamente estabelecido. Por que é melhor? Porque não haverá possibilidade de queda. Por isso que é melhor. Por isso que o novo Adão é a segunda pessoa da Trindade, para estabelecer aquilo que Adão falhou em estabelecer. Segundo ponto, se não consideramos as alianças e suas leis que regiam o Antigo Testamento como tipos e sombras plenamente estabelecidos em Cristo Jesus, na nova aliança, necessariamente nós fazemos algum tipo de ruptura entre Antigo e Novo Testamento. Então, qualquer um que não observe a lei de Deus como expressão da vontade de Deus, sem ruptura, mas ganhando o seu pleno significado na nova aliança em Cristo Jesus, aí vem várias consequências. Eu necessariamente vou fazer alguma diferenciação entre Israel e igreja. Eu necessariamente vou desprezar as leis da antiga aliança. Eu necessariamente vou considerar a igreja como algo absurdamente novo na nova aliança. Novo. Não existe nenhuma relação ou expressão na antiga aliança, porque eu vou fazer essa dissociação entre antiga e nova aliança. E isso traz rupturas no plano de Deus, na vontade de Deus. Seguindo a mesma linha, nós faremos distinção então entre povos, né, no plano de redenção. Outra forma de refletirmos sobre isso é colocando alguns questionamentos. Então, seguindo essa mesma dinâmica, alguns questionamentos podem nos conduzir melhor na nossa reflexão. Como é possível observar harmonia e unidade no plano de Deus se nós observamos contrastes no quarto mandamento na revelação sagrada? Por que eu estou dizendo isso? Observa onde o quarto mandamento está. Existem contrastes, então, na observância do quarto mandamento na criação pré-queda, na observância do quarto mandamento na antiga aliança, na observância do quarto mandamento na nova aliança e na observância do quarto mandamento na consumação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós observarmos a lei moral de Deus sendo observada em 3 dessas realidades, incluindo o quarto mandamento, por exemplo, a lei moral de Deus ela é observada pré-queda, incluindo o quarto mandamento, Deus descansou. Ela é observada na antiga aliança, mas ela também será observada na consumação. E por que a nova aliança fica de fora? Porque o quarto mandamento, a lei moral de Deus faz parte da lei da criação. A lei moral de Deus é eterna. Ela é eterna, ela não passa. As leis civis e cerimoniais foram utilizadas para expressar aspectos de cumprimento da lei moral. A lei moral de Deus é o que fica eternamente. O quarto mandamento não é uma lei cerimonial. O quarto mandamento ele foi estabelecido antes das leis serem positivadas no Sinai. O quarto mandamento pertence à lei moral. O quarto mandamento pertence à lei moral de Deus. Por isso, nós vemos as expressões do descanso eterno, de que Cristo é o nosso descanso, porque pertence à lei moral de Deus que é eterna. Então, como isso pode ser observado? Na criação pré-queda, em toda a antiga aliança, e será observado na consumação, e a nova aliança não é observada. Não faz sentido essas... Então, entenda, por isso que nós partimos na nossa reflexão, pode parecer bem difícil mesmo, né? Mas por isso que nós começamos falando sobre continuidade e descontinuidade, porque isso muda toda a nossa interpretação. É por isso que nós observamos, existe uma unidade no ser de Deus e uma unidade na vontade de Deus e na revelação da vontade de Deus. Essa unidade é buscada. O pactualismo faz isso, irmãos.
Observe essa unidade sendo revelada para algo ser alcançado. E o pactualismo batista tem então a beleza de fazer essas descontinuidades necessárias para observar essas tensões entre as leis de cada aliança e os sinais e símbolos de cada aliança. É por isso que nós observamos. Existe paralelo entre circuncisão e batismo? É óbvio que existe. Mas não plenamente como os pedobatistas ensinam. Não há uma substituição plena. E aí nós entendemos que eles fazem isso para subsidiar o seu entendimento de que as crianças que receberam a circuncisão são as mesmas crianças que podem receber o batismo. Nós entendemos isso. Nós entendemos como eles pensam, não é? Qual é a conclusão, então? A lei de Cristo não estabelece contraste ou antítese com a vontade revelada de Deus no Antigo Testamento. Cristo é, na verdade, a garantia do estabelecimento pleno, a essência da fiel intenção de Deus. Intenção essa que é desde a eternidade. Por isso que Cristo é a essência da lei. Quando nós observamos, se você observar, essa reflexão ela pode ser feita por um dispensacionalista, pode ser feito nesse sentido, só que o conceito é outro. Pode ser feito por aqueles que são da teologia da Nova Aliança, aqueles que entendem que existe uma ruptura. Só que para eles, se Cristo é a essência da lei, Cristo já cumpriu e não tem nada mais para mim. Né? A nossa reflexão é o seguinte: se Cristo é a essência da lei, eu observo para mostrar que eu estou nele. Essa é a nossa observância. Se Cristo é a essência da lei e ele estabeleceu a plenitude da vontade do Pai, qual é a outra forma de vivenciar essa plenitude? Se não vivendo como ele viveu, fazendo o que ele fez, seguindo seus mandamentos. Não é? É essa reflexão que nós fazemos. Então, é importante a conceituação. Então, nós podemos falar coisas que são muito similares, mas com conceituações diferentes.